Em entrevista ao Financial Times, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez uma afirmação, no mínimo, curiosa. Ela disse que o Brasil deve limitar a produção de petróleo. Esse posicionamento da ministra é contrário aos planos do presidente Lula. Planos, aliás, óbvios, de tornar o Brasil um dos maiores produtores de petróleo bruto do mundo até 2029. Mesmo defendendo o protagonismo do Brasil na transição mundial para a economia verde, Lula apoia a expansão da exploração do petróleo. Além disso, quando o Brasil foi convidado para discutir na Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, o presidente da Petrobras deixou claro que não iria aderir cotas de produção, indicando que a estatal não tem nenhuma intenção de reduzir a exploração. Renato Batista, me parece um país que está precisando crescer, está precisando expandir a sua economia, desenvolver a sua economia, limitar a produção de petróleo. Nós estamos vendo aqui na Alemanha, os agricultores pararam completamente o país porque havia uma tributação sobre o diesel. Os países defendem os seus interesses. A China e os Estados Unidos são os dois países que mais emporcalham o planeta. E aí você quer ver como é que está a produção de petróleo aqui? Eu fiz uma... Estados Unidos da América, maior produtor de petróleo do mundo, explora 16 milhões de barris por dia. 16 milhões. Arábia Saudita, 11 milhões de barris. A Rússia, mesmo sofrendo todo tipo de boicote, 11 milhões de barris. O Brasil já está na 9ª colocação, explorando mais de 3 milhões de barris por dia. Está descobrindo novas plataformas de reservas petrolíferas para fazer exploração. E a ministra Marina vem com um argumento retrógrado como esse, limitar a produção de petróleo no momento que o país está precisando expandir sua economia, crescer, se desenvolver, vai fazer como a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, disparada a maior reserva do mundo, e é um produtor medíocre de petróleo, porque está brigando com o mundo inteiro. Esse pensamento, Renato Batista, é um típico pensamento retrógrado de esquerda, de socialismo ultrapassado da primeira metade do século passado. Perfeito, Fernando Capês. A Marina Silva, nesse caso, ela atua como uma sabotadora do desenvolvimento brasileiro. Você citou muito bem aqui o caso da Alemanha. A Alemanha, por essa mesma pressão, por essa ideologia ultrapassada, fizeram que ela cancelasse o uso de energia nuclear. Qual foi o resultado disso? A Alemanha se tornou refém da Rússia para comprar gás russo, que é advindo do petróleo. E no final das contas, sabe o que resultou? A Alemanha começou a produzir se utilizando do carvão, graças às sanções que foram feitas à Rússia. E o carvão é a energia mais poluente do mundo. Estão querendo fazer o mesmo do Brasil. E a gente sabe que há toda uma narrativa internacional com financiamento pesado de organizações não governamentais que se utilizam dessa narrativa, que desmerecem o agronegócio brasileiro, que impedem o desenvolvimento da Amazônia e fazem com que algumas narrativas prosperem, como é a questão dos Yanomamis, como é essa questão desse ambientalismo, esse esquerdismo travestido de ambientalismo, com que dizem que o Brasil precisa diminuir a produção de petróleo, coisas do tipo. Isso, na verdade, é uma sabotagem contra o próprio brasileiro, contra o desenvolvimento de um país que precisa crescer mais do que nunca. Capês. Bom, esse é um tema que, a meu ver, é tão óbvio que o país precisa crescer, desenvolver, explorar petróleo.